Como está a nossa sintonia? Luz ou trevas? Nosso estudo será sobre isso hoje, mas comecem a pensar em qual a sintonia que nós estamos durante esse estudo. Peço que vocês façam essa reflexão. Hoje faremos o estudo do último texto de Emmanuel sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Estamos ainda no evangelista Mateus, no Evangelho por Emmanuel. E esse comentário, esse texto, No Serviço da Luz, está no livro Alvorada do Reino. No Serviço da Luz. Não ouvides, não esqueças que todos os perseguidores da luz são habitualmente enfermos de espíritos acomodados ao mal. Todos os perseguidores da luz. Se a luz, há aqueles que também não gostam da luz. Trevas, sombras, seja lá como vocês queiram chamar. Mas essas pessoas que não gostam da luz, digamos assim, luz, vamos pensar, quando a gente fala em luz, na ação do bem, em nosso Mestre que veio até nós, Jesus, no que Ele nos ensinou. Mas essas pessoas que não gostam disso, ou que ainda não sabem que vão caminhar para o bem um dia, são espíritos o quê? Enfermos, doentes, acomodados ao mal. É isso mesmo, as pessoas se acomodam em fazer o mal ou em não fazer o bem. É isso mesmo que a gente está falando. Por isso que eu pergunto, qual a nossa sintonia? Porque é essa nossa sintonia que vai dizer quem somos e o que somos. E a nossa sintonia, como uma frequência de rádio, vamos imaginar, vai permitir com que se aproximem espíritos doentes, enfermos, acomodados ao mal, ou espíritos que querem melhorar. Então, tudo depende da sintonia que a gente tiver. Qual é a nossa sintonia? Com que nós queremos sintonizar? Porque, se a gente parar para pensar, todos nós temos o lado sombra. Mas o que é esse lado sombra? O que é isso? As nossas lutas diárias, os nossos vícios, as nossas más tendências. Todos nós temos. Não tem jeito. Não tem um aqui que não tenha uma má tendência, vamos dizer assim. Um vício, um pequeno viciozinho. E a gente tem que tomar cuidado. Por isso que Jesus nos ensinou, vigiai e orai. Vamos lá. Muitos trazem no peito o vulcão do ódio, aquelas explosões de fúria, exalando os fluidos comburentes do fogo devorador que lhes consome a vida. Tem aquelas pessoas que elas estão explodindo a todo momento, que elas explodem ódio, que a gente fica assim, nossa, mãe do céu, o que será que está acontecendo com aquela pessoa? Parece um explosivo, parece uma pessoa que vai explodir a qualquer momento. A se enovelarem, novelo, vão se enrolando, pouco a pouco, nas teias da loucura, quando o crime não lhes colhe a existência. Às vezes são pessoas que carregam tanta fúria, tanto ódio dentro delas, que ainda precisam melhorar muito, que estão tão enfermas, tão doentes da alma, que elas não vão nem para o lado criminal, para o lado do crime. Elas acabam indo para o lado da loucura. Outros transportam no coração a chaga da cobiça ou da inveja. A inveja é complicadíssima. A verminar-lhes o seio. E ainda outros se abismam nos labirintos da ambição desregrada, abrindo para si mesmos a cova de dor, a que descerão para a bênção expiatória. Então aqui Emmanuel traz alguns exemplos, tá? São pequenos exemplos, o ódio, a fúria, a cobiça, a inveja, a cobiça, a inveja, a ambição desregrada, são os nosso lado sombra aqui, que eu falei, são as nossas más tendências, que nós precisamos tomar cuidado, e isso não está a serviço da luz. Se nós estamos andando por esses caminhos, nós não estamos a serviço da luz. Outros muitos sofrem, no imo da alma, a infestação do vício, que os transforma em presa fácil dos empreiteiros da sombra. Lembra a questão da sintonia? Se a gente está ainda infestado, se aquele vício ainda está muito grande dentro de nós, quem vai se aproximar de nós? Essa é a pergunta que nos torna presa fácil dos empreiteiros da sombra. Empreiteiros da sombra são aquelas pessoas que também estão agindo igual a nós, encarnados e principalmente desencarnados,
que eles vão se aproximar de nós por conta da nossa sintonia. E quase todos padecem na própria mente o assalto da ignorância que se fazem. São pessoas ainda que precisam conhecer, ir atrás do conhecimento. Quando fala aqui ignorância, é no sentido de falta de conhecimento. São desavisados, instrumentos soezes da miséria e da insânia, em verdadeiro flagelo público. Precisamos urgentemente nos vigiarmos. De novo, Jesus nos ensinou, vigiai e orai. Tem muitos homens de bem, homens no sentido de pessoas, homens e mulheres, tá? De bem, mas que não vigiam e que por não conseguir se vigiar e orar, acabam se tornando fantoches nas mãos desses outros espíritos, dessas outras pessoas que estão sintonizados na mesma faixa deles. Então, precisamos melhorar a nossa oração e nos vigiarmos. Como estamos agindo no nosso dia a dia? Dentre esses exemplos aqui que Emmanuel nos traz, estamos nos encaixando em algum deles? Temos acesso de fúria? É comum, vamos falar a verdade. É comum, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos juntinhos aqui. Essa ambição desregrada, a inveja. Gente, a inveja é algo tão complicado. O outro tem e eu não tenho, eu queria ter aquilo que ele tem. E às vezes eu tenho mais do que ele tem, mas eu não tenho aquilo que ele tem e eu invejo aquilo. Precisamos tomar muito cuidado. Eu falo isso por conta dessas redes sociais. As redes sociais é algo que é muito bom, mas precisamos nos vigiar para ver como nós lidamos com isso. E se a gente perceber que não consegue lidar com aquilo que a pessoa está postando, que ela tem, que eu não tenho, às vezes eu até tenho mais do que ela, mas aquilo que ela posta que tem, que eu não tenho, me causa inveja, gente, não precisa seguir aquela pessoa. Se a gente ainda não dá conta disso, tudo bem. Então, deixa de seguir aquela pessoa, porque às vezes aquilo vai fazer mal para a gente e vai fazer com que a nossa sintonia nos leve para coisas não tão boas. Não tem problema. A gente precisa aprender o que a gente dá conta. Renteando com eles, pobres irmãos nossos, que elegeram para si próprios a condição penosa de detratores, trata-os por doentes necessitados de socorro e medicamento. Nosso próximo pode estar assim, mas nós também podemos estar assim. São os doentes da alma, são pessoas que estão adoecidas. Nós podemos estar adoecidos. Eu aqui fiz algumas anotações do que seriam essas doenças. A gente, somos agressivos, todos nós temos uma parte agressiva, não podemos negar isso, mas nós somos agressivos porque somos agredidos, estamos reagindo, nós agredimos quando tem um interesse ferido, independente de ter sido ferido, independente do outro fazer alguma coisa contra nós, nosso interesse foi ferido e a gente agride, ou nós agredimos porque queremos, agredimos gratuitamente. Em qual desses nós nos encaixamos? Eu vou deixar essa pergunta, essa reflexão para vocês, porque todos nós ainda temos um lado agressivo que precisamos aprender a dominar. Mas qual desses nós somos? Conhecendo-os de perto, lembrou Jesus no monte a bem-aventurança reservada no mundo aos que exerçam perdão e a misericórdia. E é ainda por esse motivo que a última hora, circulado por eles, lá no Calvário, já na cruz, nos tormentos da cruz, o Senhor recomendou-os à tolerância divina. Pai, perdoa-lhes. Ele não sabe o que fazem. E ao invés de aceitar-lhes injúrias e desafios, preferiu segregá-los no hospital da oração. Isso que eu vou falar agora vale para os dois lados. Ou quando nós que somos essas pessoas que precisam de mais vigília, ou quando são os outros, certo? O perturbador, ele precisa encontrar predisposição em nós. Se a nossa sintonia não estiver conectada na mesma sintonia, na mesma frequência, ele não vai conseguir se conectar a nós. Isso é algo que a gente precisa parar para pensar e a gente precisa praticar. Veio um pensamento ruim na nossa cabeça. Identifiquei. Deixa eu substituir. Vamos substituir por outro pensamento. Porque é normal os pensamentos ruins
eles aflorarem na nossa cabeça. Identificou? Tenta substituir naquele momento. Às vezes é algum filme que está assistindo, às vezes é alguma outra coisa que está acontecendo. Tenta mudar o canal, vamos dizer assim. Muda o canal do seu pensamento. Aqui, acusar a sombra do seu mal, isso é muito importante. A gente costuma acusar a sombra. Ah, é a sombra, deve ser espírito que está aqui, espírito obsessor que está me fazendo pensar nisso. Somos nós. É a nossa sintonia. Se a gente está permitindo essa proximidade, nós que precisamos mudar, porque a gente está primeiro pensando em algo que pode estar permitindo essa aproximação. Vamos parar de jogar a culpa nos outros e vamos olhar para nós mesmos e nos mudar. Precisamos aprender aquilo que nos faz mal, eu já falei, para modificarmos. Se determinada pessoa que a gente segue na rede social não está fazendo bem porque a gente não dá conta ainda de lidar com aquela inveja, deixa de seguir. Deixa de seguir até a gente conseguir lidar com isso. Somos seres humanos, estamos aqui para isso. Precisamos descobrir a nossa sombra para melhorarmos. Qual é a sua sombra? Já pararam para pensar? Qual o seu vício? Qual o seu defeito? Vamos tentar descobrir isso dentro de nós para nós melhorarmos. E quando a gente identificar que a gente não está com um pensamento bom, vamos substituir, mas vamos fazer uma oração também. Vamos tentar entrar em sintonia com a espiritualidade superior para que a gente consiga dar um passo a mais, ir adiante. Por isso que Emmanuel fala, no serviço da luz. Vamos nos colocar à disposição do serviço da luz, mas nós só vamos conseguir nos colocar à disposição se a gente estiver vigiando, se a gente mudar a nossa sintonia, se a gente sintonizar com a luz. Qual é a nossa sintonia? Com a luz ou com a sombra? Se a gente conseguir identificar isso e sintonizar, mudar o nosso canal, mudar a nossa sintonia, isso já vai nos ajudar demais. Então, eu espero que vocês comentem nas nossas redes sociais qual que é a sua sintonia. E se você gostou, nos siga nos nossos canais, nas nossas redes. Muito obrigada. Até o próximo programa.